Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raios Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é mais um Giro de Notícias, hoje dia 4 de abril de 2019, um dia depois daquele empate com a Luverdense, e a gente já vai embora logo falar de notícia mesmo, dessa vez não tem enrolação no início mesmo. A primeira notícia, na verdade, serão hoje 3 jogadores, né, que serão temas das notícias aqui do Raiz Tricolor. A primeira delas é que tá firmado o mesmo contrato com o Léo Arthur, meio campo que veio da Ferroviária de São Paulo, já foi anunciado pelo Fluminense e chegou a contratação dele mesmo, foi concluída ontem nessa quarta-feira. Sobre Léo Arthur, como eu já fiz um vídeo inteiro ali que eu falei sobre ele, né, sobre a questão da contratação e etc, vale destacar, a entrevista do treinador da Ferroviária falando sobre ele faz com que ele venha com altas credenciais de um bom time, que fez um bom campeonato paulista e que vem com credenciais para ser assim, lendo o que eu li sobre ele, se hoje a gente tem Ganso, né, de nome, enfim, Ganso hoje não merece ir pro banco, mas tem Ganso e Daniel, eu acho que vira Ganso, Léo Arthur, Daniel. Ele é um jogador muito mais incisivo do que propriamente o meio-campo clássico, né? Foi essa a intenção ali, pelo menos o que deu a entender a entrevista do treinador lá do time paulista. Vale destacar, né? Aquilo que eu já vinha falando aqui há um tempo atrás. O Campeonato Paulista, ele é um celeiro de jogadores muito vasto. Tem muito jogador de qualidade escondido no Campeonato Paulista, porque como é um campeonato que paga bem, os clubes pequenos têm muito mais dinheiro para jogar o Paulistão e tem muito mais visibilidade do que provavelmente vai jogar uma Série D do Brasileirão, ou até mesmo uma Série C. Então tem muito jogador que assina só pro Campeonato Paulista na esperança de ter um destaque e depois arrumar um clube grande. E é o que o Fluminense tem que fazer. Avaliar bastante o mercado, ficar de olho. Vale lembrar que Léo Arthur veio da Ferroviária. Ano passado a gente fez a mesma coisa em relação a contratações, ou melhor, tentou fazer, porque fica a lembrança de que nessa época, mais ou menos aí no ano passado, a gente teve a contratação do poderoso João Carlos do Boa Vista da Cabo Friense, acho que era da Cabo Friense. Teve a contratação de João Carlos. Espero, assim, acho bem difícil que Léo Arthur chegue no Fluminense e faça tudo aquilo que o João Carlos conseguiu fazer por aqui. Outra contratação realizada nesta quarta-feira, né, oficializada nesta quarta-feira, até porque precisava ser oficializada até as 23h59 desta quarta, foi a do atacante Evandro, ou Euandro, né, porque o nome do cara é com W. Evandro, eu tinha vagas lembranças dele em relação à seleção, principalmente sub-17 do Brasil, e dele no Atlético Paranaense. E aí o Fluminense do nada pegou todo mundo de surpresa, anunciou, chegou a notícia de que o atacante Evandro estava no Fluminense por empréstimo. O jogador tem 23 anos, é atacante, joga pelos lados do campo, é canhoto, como eu falei aqui no Brasil, ele teve passagem pelo Atlético Paranaense e foi revelado pelo São Paulo. E eu falei que ele precisava ser anunciado até as 23h59 ontem, porque como ele veio do Áustria Viena, né, o último contrato dele era com a Áustria Viena da Áustria, ele, se bem que o Audax italiano não é da Itália, então o Áustria Viena poderia não ser da Áustria. Mas enfim, Evandro veio e a janela internacional para transferências internas fechava na quarta-feira, né, fechava ontem para quem tá assistindo isso, na data de lançamento. Então ele precisava ser oficializado ali, precisava ser oficializada a contratação dele ali até as 23h59. E é por isso que o empréstimo ficou meio maluco. Segundo informações do Globoesporte.com, ele na verdade foi emprestado pelo Áustria Viena, se eu não me engano, e só que como o Áustria Viena só tinha contrato com ele até o final ali do meio do ano, ele tem um empréstimo até o meio do ano, e aí no meio do ano, quando abre a janela de novo, ele vai ser reemprestado pela Udinese, que se eu não me engano é quem é dona realmente dos direitos dele. Uma coisa meio de maluco, mas ele tá emprestado até o final do ano. Vale destacar que essa pra mim é o único pesar em relação a esse time. Esse time do Fluminense é um time remendado, assim, se é que pode dizer. Pro ano que vem, do time que tava jogando ontem contra o Luverdense, por exemplo, a gente tinha 4 jogadores que realmente pertenciam ao Fluminense. Então, isso também é ruim. Não adianta se a gente chegar no final dessa temporada com uma temporada mediana, né, por exemplo, não se classificando para Libertadores e não chegando a nenhum título, eu temo pelo 2020 do Fluminense. Voltando a falar de Evandro, pela reação dos torcedores do Atlético Paranaense, parece que ele deixou muitas saudades por lá, né? É um jogador que realmente a torcida do Atlético
Atlético queria que fosse repatriado pelo Atlético Paranaense. Já na Europa, ele não se deu bem, não se adaptou e ficou lá por lá um bom tempo, cerca de 3 anos, acho que ele foi embora no final ali de 2016, se eu não me engano, agora eu não tenho essa informação exata, mas ficou lá, passou pela Udinese na Itália, passou por Portugal, no Estoril e pela Áustria e não se deu bem. Vamos torcer para que ele se recupere. Eu vi muita gente falando, comentando de que, mas se ele chegou, olha aí, ó, Everaldo tá saindo mesmo, hein? Olha só como é que as coisas já se... Então, uma coisa pra mim independe da outra. Eu também acho que Everaldo não vai ficar, vou falar já disso. Mas, pra mim, isso não é... Por 2 motivos que eu vou falar isso, que a chegada de Evandro não significa que Everaldo tá saindo. Primeiro, já falei isso aqui, futebol real não é Masterliga. O que você pensa um time titular é um time reserva. Aí você vai e contrata, se você já tá vendendo o seu reserva, você contratou outro, você tem que vender seu reserva, fazer dinheiro, etc. Não, futebol real é a zaga do Fluminense agora, que tem Nino, Matheus Ferraz, Frazan, Paulo Ricardo, Digão e Léo Santos, tem 6 zagueiros e só tem 3 disponíveis para jogos. Então, assim, futebol real não é você perder um, já contrata outro e pronto, não. Até porque Evandro dificilmente chegaria para ser titular, para substituir Everaldo mesmo, já de cara. Então, futebol real não é Masterliga. E o segundo ponto que eu falei que corta um pouco isso é que o Fluminense ele não olhou assim, Everaldo tá indo embora, vou ao mercado buscar um atacante para substituí-lo. Quem temos? Evandro, lá no Áustria Viena, vou buscar. Não, todas essas contratações que o Fluminense vem fazendo, a maior parte delas, são de jogadores de oportunidades que apareceram. Apareceu a oportunidade, o Fluminense vai e pega. E nessas contratações, obviamente, tem muitas que dão certo e algumas que dão errado. Por exemplo, para destacar algumas aqui, se a gente for pensar, e nesse espectro tem jogadores que deram muito certo e jogadores que até agora ainda não renderam praticamente nada. Tem Matheus Ferraz, Caio Henrique, Alan, Ganso, Johnny Gonzalez, Matheus Gonçalves. Enfim, são jogadores que foram oferecidos ao Fluminense, ou então que o Fluminense olhou, não estava nem querendo ali, buscando a contratação, estava atrás, olhou, opa, olha a oportunidade boa. Foi e pegou. Alguns contratando, alguns pegando por empréstimo. Mas apesar do que eu falei anteriormente, Everaldo eu acho que realmente não deve ficar no Flu, não. A gente tem aí cerca de 40 dias, né, até vencer o contrato de empréstimo dele com o Fluminense. Nesse período o Fluminense já tem os 2 milhões para poder acertar a compra do jogador, só falta acertar o contrato com ele. A diferença é que, uma notícia boa para quem quer que Everaldo fique no Fluminense, o Cruzeiro tá fora da negociação. Com a contratação de Pedro Rocha, a diretoria do Cruzeiro já anunciou que não quer mais contar com o Everaldo, né? Foram atrás de Pedro Rocha, repatriando, etc. Enfim, meio discutível essa coisa toda que foi feita por Pedro Rocha, mas isso é coisa deles, não é coisa nossa. Eles desistiram já de contratar Everaldo. E aí ficou só o Corinthians na jogada. Porém, a ESPN noticiou de que o salário que o Corinthians ofereceu a Everaldo é um negócio bizarro, de 240 mil reais pra contar com o Everaldo. Só pra você ter ideia, hoje o salário de Everaldo é 60 mil no Fluminense, ou seja, um salário 4 vezes maior. Eu concordo que Everaldo deva ter um aumento salarial realmente, pelo que ele fez. Pega quando ele chegou. Você pode discordar de que ele não é isso tudo e tal, enfim. Agora pega quando ele chegou e o que ele é hoje, e você vai ver que ele realmente merece uma valorização. Agora, o Fluminense não tem condições de pagar 240 mil. Então, é simples. Se ele olhar só com a questão financeira, e primeiro, não vem chamar Everaldo de mercenário, não, porque isso é uma pilantragem, uma sacanagem de quem fizer isso, porque o cara jogou 200 jogos com salário atrasado, se matando de correr e dando a vida dentro de campo. Então vai dizer que ele tá saindo agora só por causa de dinheiro? É muita sacanagem. Pra não dizer outra coisa aqui. Mas o que eu falava sobre Everaldo é que ele precisa escolher entre 2 coisas. No Fluminense ele tem uma torcida que em sua maioria tem carinho e gosta dele, mas teria um salário menor. E no Corinthians ele vai ter uma torcida que ainda não tem um sentimento por ele, né? Pode ter um sentimento bom, um sentimento ruim, ainda não se sabe, e um salário maior. Mas aí ele corre o risco de acontecer como aconteceu com Douglas lá no Corinthians, né? Aquele volante que era do Fluminense. Foi pra lá, não caiu nas graças da torcida e tá emprestado pro Bahia. Agora nem titular no Bahia ou seja, vai ser reserva do Bahia quando almejava ser titular do Corinthians. Então é isso, não se esquece de passar lá na loja oficial do Fluminense, comprar sua camisa com o cupom Raiz Tricolor, você ganha um desconto, e de apadrinhar o canal Raiz Tricolor lá no Padrim, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!